Fala Dev, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre AWS Lambda e vai ser uma aula teórica onde eu quero te mostrar as principais características desse serviço. E antes que a gente comece a aula, eu peço para você dar uma força no vídeo deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Essa é a forma que você tem para mostrar que esse conteúdo está sendo útil de alguma forma. Então vamos para a nossa aula. Perfeito. Aqui nós vamos abordar todos esses tópicos, começando o que é uma lambda, quais são as suas principais características, assuntos relacionados à sua escalabilidade, dois temas relacionados à concorrência, que são um pouco diferentes entre si. O primeiro é a concorrência provisionada e o segundo é a concorrência reservada, e alguns casos de uso que nós podemos aplicar o serviço da Lambda. Então vamos começar pelo tema o que é uma Lambda. Bem, como você provavelmente já viu, ele é um serviço de computação serverless da AWS. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe a necessidade de provisionar servidores para sua Lambda. Então, todas aquelas atribuições de fazer aquisição de servidores e aguardar semanas para que eles cheguem na sua empresa, para que logo em seguida você faça a instalação do sistema operacional dele e todas aquelas ações de manutenção e repetitivas, como atualizações de segurança e atualizações de sistema operacional, nada disso é necessário na Lambda. A AWS faz todo esse serviço para você já de forma gerenciada por ela mesma. E o que você obtém de benefícios no AWS Lambda? Com ele, então, já que você não tem toda essa sobrecarga relacionada ao provisionamento de estrutura, você pode executar o seu código em segundos. E o que isso quer dizer? Que você pode pegar ali a sua principal linguagem de programação, seja ela Node, Python, Java, .NET, Go ou Ruby, criar o seu código e enviar ele para a AWS e em poucos segundos ele já vai estar pronto para ser executado, seja pelo seu usuário ali em forma de API ou seja sendo acionado por algum outro serviço de forma integrada. E caso a sua linguagem preferida não esteja entre essas linguagens aqui, não tem problema. A AWS fornece uma possibilidade de você utilizar uma linguagem de programação que não está aqui suportada nativamente através desse Custom Runtime. E é uma maneira extremamente simples. Na documentação a gente encontra, inclusive, exemplos onde você pode subir uma lambda utilizando C clássico em poucos segundos. Então, avançando aqui para o nosso próximo passo, que vai ser relacionado às características do AWS Lambda, nós temos aqui 4 pontos. O primeiro que nós precisamos prestar bastante atenção é relacionado ao timeout da nossa Lambda. Quanto tempo ela consegue ficar em execução para atender ali a sua necessidade do negócio para o qual o seu código foi desenvolvido, né? Por padrão, a Lambda tem um timeout máximo de 15 minutos, mas aqui nós temos uma grande observação. Caso essa sua Lambda esteja sendo acionada via API, a AWS tem um hard timeout que é de no máximo 30 segundos. Então esse é um ponto a ser observado. Relacionado à memória que nós podemos alocar para cada uma das execuções da sua Lambda, nós temos alguns pontos. O mínimo que você pode alocar para cada execução é de 128 megas e você pode alocar até 10 gigas para sua Lambda. E isso tudo através de incrementos de 1 mega. Você pode escolher a memória que é ideal para a execução da sua Lambda. E relacionada a otimizações, tá? Sempre que nós aumentamos a quantidade de memória RAM alocada para a execução da sua Lambda, você aumenta também proporcionalmente a CPU, ou seja, o poder computacional da sua Lambda, a velocidade de escrita e leitura em disco e a velocidade de escrita e leitura em redes também. E relacionado à CPU, nós temos essa seguinte característica aqui. Quando você aloca para a execução da sua Lambda 1769 megas, isso é equivalente a uma vCPU. Então, sempre que você olhar ali, por exemplo, na EC2, que é a criação de uma máquina virtual na AWS, ou a alocação de um servidor no RDS, que é o serviço gerenciado de banco de dados da AWS, e lá falar, olha, essa máquina aqui tem um vCPU, dois vCPUs, essa é a forma que você tem para fazer um paralelo com o AWS Lambda, tá? E aqui embaixo, para que a gente possa fazer uma comparação de
como que essa memória influencia na execução da sua lambda, esse aqui é um comparativo que a própria AWS fornece em sua documentação, que mostra o seguinte: esse é um caso de uso em que foi desenvolvida uma lambda para calcular números primos, tá? E ela foi executada 1000 vezes, utilizando cada hora uma alocação de memória diferente. E você pode ver que conforme a alocação de memória vai aumentando, a velocidade com que esse código foi processado reduziu drasticamente. E o curioso é que, conforme você vai aumentando a memória, o custo da sua lambda evidentemente cresce. Entretanto, como a duração dessa lambda também desceu de forma proporcional, apesar aqui dessa última linha estar utilizando mais de 1 GB de memória para alocação dessas execuções, o tempo de processamento foi tão rápido que o custo ficou praticamente equivalente entre todas essas execuções. Então vale ali fazer um benchmark conforme você for desenvolvendo a sua lambda para que você possa achar a melhor alocação de memórias possível. Porque além do seu código ser executado com mais velocidade, vai te trazer também uma economia financeira no final do mês. Relacionado ao armazenamento, a Lambda fornece para a gente um armazenamento temporário durante a execução dela, que pode ir de 512 até 10 GB. E nesse ponto aqui, é literalmente como se fosse um disco disponível à disposição da sua Lambda, que você pode acessar usando um /temp. E aqui no nosso último ponto, seria uma baixa possibilidade de otimizações. O que eu quero dizer com isso? A única forma que nós temos de melhorar a execução da nossa Lambda é através aqui do incremento da memória RAM. E é lógico também você pode fazer uma otimização ali no código que você desenvolveu. Mas se você tiver a necessidade, por exemplo, de fazer algum ajuste a nível de sistema operacional, isso infelizmente não é possível no caso do AWS Lambda. Vindo aqui para o nosso próximo ponto relacionado à escalabilidade, nós temos um benefício sensacional e é o principal benefício do AWS Lambda, na minha opinião, que é a possibilidade de atender requisições em qualquer escala. Isso quer dizer o seguinte: após o desenvolvimento da sua Lambda, ela já estará pronta para atender apenas um único usuário ou até milhares de requisições por segundo. Mas tem um único ponto. Por padrão, sempre que nós criamos uma conta na AWS, existe um limite que é de 1000 execuções simultâneas por padrão. Mas esse aqui é um ponto que a gente pode ser superado solicitando mais requisições em paralelo através desse serviço chamado Service Cotas, e isso não possui nenhum custo. Basta que você vá nesse Service Cotas e informe para a AWS o motivo pelo qual você precisa de mais instâncias da Lambda sendo executada em paralelo. Mas um tópico aqui relacionado à escalabilidade, nós temos esse item aqui chamado de Cold Start. O que ele quer dizer? Como nós vimos, a Lambda é um serviço serverless, ou seja, você não precisa provisionar uma máquina para atender as requisições que chegam nessa Lambda. A AWS faz isso para você. Entretanto, essa ação de fazer a alocação de um servidor para executar o seu código, existe um tempo, e esse tempo nós chamamos de cold start. Então, resumindo, é o tempo em que a AWS precisa para deixar a sua Lambda pronta para executar o código para qual ela foi desenvolvida. E esse cold start possui algumas etapas, que são as etapas a seguir. No momento em que chega a primeira execução da sua Lambda, a AWS precisa fazer o download do código-fonte da sua Lambda, criar um ambiente de execução dela, seja um ambiente em Node ou seja um ambiente em .NET, e executar os códigos estáticos e códigos de inicialização da sua Lambda. Toda essa etapa aqui é a que nós chamamos de cold start. Isso é executado em milissegundos e não possui custo para você. Entretanto, é um ponto que precisa ser levado em consideração. Caso você esteja atendendo um caso de uso e que precise de uma resposta imediata, nós temos uma forma que nós podemos utilizar para configurar a nossa Lambda para que não ocorra esse cold start. Mas o cold start também não acontece 100% das vezes. Uma vez que a Lambda já criou um ambiente de execução para ela e já atendeu uma requisição, essa Lambda em si, ela fica inicializada por um certo tempo para que futuras requisições que cheguem nessa Lambda já peguem essa Lambda instanciada e ela possa responder da forma mais rápida possível, tá? E avançando então para a nossa concorrência provisionada, essa daqui é a forma que nós temos para que não haja o cold start na execução do nosso código.
E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a AWS vai criar para a gente lambdas já inicializadas. E aí fica uma pergunta, mas Thiago, então se isso aqui é ótimo dessa forma, nós não vamos ter o problema de cold start? Por que nós já não então criamos todas as nossas lambdas de forma provisionada? Bem, unicamente pelo motivo de custo. Para cada AWS Lambda já instanciada possui um custo lá na AWS e a última vez que eu vi esse custo estava ali por volta dos $2. Então nós precisamos ponderar se realmente o nosso código não pode ter aqueles milissegundos de delay através do cold start. E se realmente nós precisarmos de uma resposta imediata, nós temos aqui esse recurso chamado concorrência provisionada. E nós não podemos confundir a concorrência provisionada com a concorrência reservada. Apesar de serem duas funcionalidades com nomes similares, uma tem custo e a outra não tem. E também elas possuem funcionalidades diferentes. Na concorrência reservada, nós temos a seguinte característica: através dela, nós podemos limitar a quantidade de instâncias da sua lambda que vai ser provisionada na execução. Ou seja, com a concorrência reservada, eu posso, por exemplo, informar para a minha conta AWS que para aquele código que foi publicado na AWS Lambda, ele não pode passar de 50 execuções sendo realizadas simultaneamente. E é através desse item chamado de concorrência reservada que nós podemos fazer isso. E por fim, quando usar o AWS Lambda? Trouxe aqui alguns casos de uso e é claro que não é uma lista exaustiva, a Lambda pode ser usada em diversas oportunidades. E o que eu trouxe aqui é o seguinte: inicialmente ela pode ser desenvolvida para atender requisições via API do seu usuário. Então eu tenho aqui um usuário acessando um navegador, ou poderia ser até mesmo um sistema fazendo requisições, para um API Gateway, que é um serviço da própria AWS, e esse, por sua vez, faz o redirecionamento dessa requisição para a AWS Lambda. E ela vai ter a sua lógica de negócio, e aqui como exemplo eu coloquei um banco de dados onde ela faz operações de escritas e de leitura. Eu também coloquei mais um exemplo aqui de API, em que nós temos a mesma lógica. Um usuário fazendo requisições ali através de um navegador, mas dessa vez nós não temos um API Gateway intermediando essas requisições. Isso porque a Lambda tem uma funcionalidade chamada URL da função, e é uma forma em que a própria Lambda expõe um endereço público para que ela possa ser acionada em forma de API. Nós utilizamos essa abordagem aqui da URL de função quando é uma Lambda extremamente simples e não tem a necessidade de ter um domínio próprio, utilização de cache e utilização de mecanismos de segurança como firewall, por exemplo. Um outro caso de uso que nós aplicamos a Lambda com muita frequência é através de serviços de mensageria, principalmente para gerar desacoplamento entre sistemas. Então imagine que nós temos um sistema aqui, pode ser até mesmo externo ao seu sistema, que enviou um evento ou enviou uma mensagem para um serviço de mensageria da AWS que se chama SQS. Esse serviço, por sua vez, possui uma integração nativa com a Lambda que dispara uma execução dela e essa execução, por sua vez, faz ali alguma operação de escrita e de leitura no DynamoDB, que é o serviço de banco de dados não relacional da AWS. Esse daqui é um caso de uso extremamente comum que nós vemos no dia a dia de programadores, excelente para gerar desacoplamento e escalabilidade na execução da sua Lambda. Porque uma vez que ocorre o aumento do número de mensagens enviado aqui nesse serviço de mensageria, a AWS se encarrega de fazer a escalabilidade da AWS Lambda para comportar todas essas execuções de forma automática. Avançando para o nosso último caso de uso, é através de execuções agendadas. A AWS Lambda possui uma integração nativa com um serviço chamado CloudWatch Event Bridge, e nesse evento você pode configurar que você deseja acionar a sua AWS Lambda de forma agendada, seja diária, semanalmente ou mensalmente. A periodicidade é completamente configurável através desse serviço. E assim nós encerramos esse vídeo teórico sobre o AWS Lambda. Caso tenha ficado alguma dúvida ou algum ponto que eu não tenha abordado, por favor, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer em te ajudar. Caso esse vídeo tenha servido para você, eu peço por favor que se inscreva no canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!